E aí, galera? Hoje vamos explorar alguns dos assuntos mais fascinantes da história. Preparem-se para uma viagem no tempo. Nesse vídeo épico, vamos mergulhar em 10 acontecimentos que moldaram o mundo em que vivemos, desde revoluções que abalaram impérios até descobertas que expandiram horizontes. Se preparem para questionar tudo o que vocês acham que sabem, porque a história, meus amigos, é muito mais do que apenas datas em um livro. A gente começa nossa jornada épica com a Revolução Francesa, um daqueles momentos, tipo, chega, da história. Foi um período de grandes mudanças e transformações que moldaram o mundo moderno. Imagine só, França, século XVIII, uma monarquia absolutista, vivendo no luxo enquanto o povo passava fome. O contraste entre a opulência da corte e a miséria do povo era gritante. Tinha como dar certo? Claro que não. A insatisfação crescia a cada dia, e o povo não aguentava mais tanta injustiça. A galera se revoltou contra a desigualdade, tomou as ruas de Paris e cortou a cabeça do rei. A queda da Bastilha foi um marco, simbolizando o fim do antigo regime e o início de uma nova era. Mas a Revolução Francesa não foi só sangue e guilhotina, tá? Foi também um movimento de ideias, de novos conceitos sobre liberdade e direitos. Ela plantou as sementes da democracia e dos direitos humanos que a gente conhece hoje. Liberdade, igualdade, fraternidade. Esses ideais se tornaram a base para muitas sociedades modernas. Essa era a palavra de ordem. Era um grito de esperança e mudança que ecoava por toda a França. E essa ideia, meus amigos, ecoou pelo mundo, inspirou outras nações a questionarem seus próprios sistemas de governo e a lutarem por um futuro melhor. De repente, o povo não era mais gado para ser tosquiado por reis e rainhas. Eles perceberam que tinham poder, que podiam mudar o curso da história. Eles descobriram que tinham voz, que podiam lutar por seus direitos. Esse despertar foi um ponto de virada na história da humanidade. A Revolução Francesa foi tipo um vírus da liberdade, se espalhando por toda a Europa e inspirando outras nações a buscarem a sua própria independência. Cada revolução subsequente carregava um pouco do espírito francês. É por isso que a gente começa a nossa jornada por aqui, para entender como uma revolução feita por gente faminta e revoltada mudou a história para sempre. Vamos explorar os eventos, as pessoas e as ideias que transformaram o mundo e continuam a influenciar nossas vidas até hoje. E a aventura continua. Saindo da França revolucionária, a gente embarca agora na Era dos Descobrimentos, um período de ouro para os aventureiros e um pesadelo para os mapas. Imagine só, a emoção de navegar por mares desconhecidos, enfrentando o desconhecido com coragem e determinação. Imagine só, mapas desenhados no escuro, monstros marinhos, a terra sendo plana. Era um tempo em que a imaginação corria solta e cada nova descoberta trazia consigo um misto de fascínio e medo. Os navegadores tinham que confiar em instrumentos rudimentares e em sua própria intuição para desbravar o desconhecido. Era uma época de mistérios e desafios épicos. Os mares eram vastos e inexplorados, e cada viagem era uma verdadeira odisseia. Os aventureiros enfrentavam tempestades violentas, criaturas marinhas desconhecidas e a constante ameaça de naufrágio. Os europeus, sedentos por especiarias, ouro e novas rotas comerciais, se lançaram ao mar sem saber o que os esperava do outro lado. A busca por riquezas e novas terras impulsionou expedições audaciosas e cada descoberta era celebrada como um triunfo da humanidade. E que venham as caravelas! Essas embarcações ágeis e resistentes foram fundamentais para o sucesso das grandes navegações. Com elas, os exploradores podiam navegar por longas distâncias e enfrentar os desafios do mar aberto. Portugal e Espanha lideraram essa corrida maluca, desvendando continentes, culturas e sabores que ninguém jamais imaginou. As expedições desses países
abriram caminho para um intercâmbio cultural sem precedentes, trazendo novas ideias, produtos e conhecimentos para a Europa. Mas nem tudo eram flores, né? As viagens eram perigosas e muitas vezes resultavam em conflitos e tragédias. Os exploradores enfrentavam não apenas os desafios naturais, mas também a resistência das populações locais. A Era dos Descobrimentos também teve seu lado obscuro: exploração, escravidão e doenças que dizimaram populações inteiras. A busca por riquezas levou à exploração desenfreada e à colonização, causando sofrimento e destruição para muitos povos. É importante a gente lembrar disso, porque a história não se resume a mapas coloridos e heróis destemidos. Precisamos reconhecer os impactos negativos e aprender com os erros do passado para construir um futuro mais justo e igualitário. Mas uma coisa é certa: a Era dos Descobrimentos expandiu os horizontes da humanidade, conectando continentes e moldando o mundo globalizado em que vivemos hoje. As rotas comerciais estabelecidas durante esse período criaram uma rede global de intercâmbio, que continua a influenciar nossas vidas até hoje. A exploração do desconhecido nos ensinou a importância da curiosidade, da coragem e da busca incessante pelo conhecimento. Daqui, a gente viaja no tempo para um dos impérios mais poderosos que o mundo já viu, o Império Romano. Dominando boa parte da Europa por séculos, Roma parecia invencível. Mas até os impérios mais grandiosos têm seus pontos fracos: corrupção, revoltas internas, invasões bárbaras. Era muita treta para um império só. E o que era para ser eterno acabou ruindo como um castelo de cartas. A queda do Império Romano não foi um evento único, mas um processo lento e doloroso que durou séculos. Mas, calma lá, nem tudo foi tragédia. Dos escombros de Roma nasceu a Europa medieval, com novas culturas, línguas e reinos. A queda do Império Romano é um lembrete de que nada dura para sempre, e que até os impérios mais poderosos podem ser derrubados por seus próprios erros. Uma lição e tanto, hein? Apertem os cintos porque a gente vai acelerar o ritmo agora. Do Império Romano, a gente salta para o século XVIII, direto para a Revolução Industrial. Esqueçam as caravelas e as espadas, porque agora o que importa são as máquinas a vapor, as fábricas e a produção em massa. A Revolução Industrial começou na Inglaterra, com a invenção de máquinas que mudaram tudo, da produção de tecidos à comunicação. Foi como se o mundo tivesse apertado o botão de fast forward. As cidades cresceram, a produção explodiu e a tecnologia avançou num ritmo alucinante. Mas essa mudança toda teve um preço alto: exploração de trabalhadores, desigualdade social e poluição sem precedentes. A Revolução Industrial foi um período de contrastes: progresso tecnológico e sofrimento humano lado a lado. Mas uma coisa é certa: ela moldou o mundo em que vivemos hoje, com todas as suas maravilhas e desafios. E a gente chega ao século XX com uma parada tensa: a Guerra Fria. Um período marcado por uma rivalidade intensa e constante entre duas superpotências globais. Preparem-se para um embate épico entre Estados Unidos e União Soviética. Não era apenas uma disputa territorial, mas uma batalha ideológica que moldaria o futuro do mundo. Esqueçam as batalhas épicas e os exércitos colossais. A Guerra Fria foi travada nos bastidores, com espionagem, propaganda e uma corrida armamentista sem precedentes. A Guerra Fria foi uma guerra de ideias, de espionagem e de ameaças nucleares que deixaram o mundo em suspense. Cada movimento era calculado, cada ação tinha uma reação. De um lado, os Estados Unidos, defendendo o capitalismo e a democracia liberal. A cultura americana, com seu estilo de vida e valores, se espalhava pelo mundo. Do outro, a União Soviética, promovendo o comunismo e a igualdade social. A propaganda soviética mostrava um mundo de trabalhadores unidos e um futuro brilhante sob o socialismo. O mundo se dividiu em dois blocos.
cada um com seus aliados e sua esfera de influência. A Europa, em particular, tornou-se um campo de batalha ideológico. Era como um jogo de xadrez, com cada lado movendo suas peças no tabuleiro global. Estratégias complexas e movimentos calculados eram a norma. A Guerra Fria gerou conflitos indiretos, como a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia, além de uma corrida armamentista assustadora. Cada conflito era uma tentativa de ganhar vantagem sem iniciar uma guerra total. Por décadas, o mundo viveu sob a ameaça de uma guerra nuclear que poderia ter destruído tudo. As pessoas construíam abrigos nucleares e praticavam exercícios de emergência. Mas, felizmente, a Guerra Fria terminou sem um confronto direto entre as superpotências. Ufa! O mundo respirou aliviado quando o Muro de Berlim caiu e novos tratados de paz foram assinados. E assim termina nossa aventura épica pela história. Da Revolução Francesa à Guerra Fria, vimos como eventos marcantes moldaram o mundo em que vivemos. Mas a história não para por aqui, né? A cada dia, novas páginas são escritas, novos capítulos se desenrolam. Espero que tenham gostado dessa viagem pela história. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes. Até a próxima!